Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Todos acharam, amém? Diz assim a santa palavra do nosso Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, queremos, ó Senhor, mais uma vez te agradecer, ó Pai, por este momento que nos é concedido, Senhor, e te pedir, ó Deus, a tua misericórdia, Senhor, e a tua capacitação pelo teu Santo Espírito, ó Deus, para que possamos, ó Deus, compreender, ó Deus, a tua verdade, que possamos, ó Deus, ser iluminados, ó Deus, na nossa mente, ó Deus, e que, Senhor, em nome de Jesus, tu possa falar conosco, nos instruir, ó Deus, acerca, Pai, de como devemos viver, ó Deus, ó Pai, para a glória e louvor do teu nome. Deus nos ajuda, Senhor, pois somos carentes e dependentes do Senhor. E é assim, ó Deus, que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Edificando a família sobre a rocha. Meus amados irmãos e irmãs, já é sabido de todos nós que a família é um projeto de Deus. E não só um projeto de Deus, é uma base para uma sociedade bem-sucedida. Então não existe uma sociedade bem-sucedida se a família ela for desprezada, se ela for destruída. A família, podemos dizer assim, é o maior patrimônio de uma nação. Não há nação forte, irmãos, com famílias fracas. Não há nação forte com famílias desestruturadas. Destruir os pilares da sustentação da família, podemos dizer que é desmoronar a própria nação. Por isso, irmãos, nós precisamos valorizar o casamento entre homem e mulher, porque é bíblico. O papel dos pais na educação dos filhos. Esse é o caminho, irmãos, mais seguro que temos para construir uma sociedade forte, uma família forte. E nós também sabemos que a sociedade em que estamos inseridos, na sociedade que vivemos, ela cada dia está mais corrompida pelo pecado. O relativismo moral tomou conta da nossa sociedade. Isso já há um bom tempo. E hoje nós defendermos princípios absolutos é sermos taxados de radicais, de intolerantes. Não sei se os irmãos lembram, né? Aqueles que estavam aqui, quando o presbítero Evandro falou, uma palestra que houve recentemente na universidade, onde a primeira palavra do professor foi: aqui não é lugar para valor absoluto. Quem tiver com pensar que existe uma verdade absoluta, então aqui não é o seu lugar. Então, estamos inseridos nessa sociedade que tem desprezado essa verdade. Muitos de nós estamos perplexos, né? Perplexos com o avanço do mal, com o avanço da iniquidade. Eu acho que faz uns 15 dias que estávamos conversando com alguns irmãos. É como se o Senhor estivesse refreando, irmãos, a sua graça comum. E o mal, ele está
cada vez mais avançando. Porque é isso que nós temos visto. Aquela carta de Paulo aos Romanos, ela está cada vez mais atualizada. Quando Deus diz que os entregou às suas próprias paixões. Aqueles que desprezaram a glória de Deus. E é isso que nós temos visto. Estamos vivenciando cada vez mais esses momentos, irmãos. E temos presenciado a tolerância de muitos ao que é errado. Há na nossa sociedade hoje uma total inversão de valores, como nunca tínhamos visto. Nós até poderíamos imaginar, porque sempre a verdade de Deus vai ser atacada. Ela sempre foi atacada e sempre será atacada. Mas parece que nos nossos dias, nesses dias que estamos vivendo, as coisas têm ficado mais difíceis ainda. Mas nós, irmãos, como cristãos, devemos lembrar que os nossos valores estão fundamentados na palavra de Deus. E nós, de forma nenhuma, podemos relativizar a verdade absoluta. Porque a verdade absoluta é a palavra de Deus. Porque, infelizmente, até muitos que se dizem cristãos têm relativizado a verdade de Deus. E nós precisamos, como crentes, salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo, viver verdadeiramente uma vida que glorifica a Deus. E uma vida que glorifica a Deus, com certeza, vai defender a verdade de Deus. Porque os princípios desse mundo mudam. Mas os princípios bíblicos, básicos, sobre família, casamento, criação de filhos e diversos outros temas que iremos abordar neste ano acerca da família, nós temos, todos eles, com base nas Escrituras Sagradas. Muitos já foram tratados aqui durante o ano passado e outros serão também tratados nesse ano, com a permissão de Deus. Assim o Senhor nos permitindo. Para que nós possamos, irmãos, a cada dia mais, aprender e viver essa verdade. Porque, como disse, nós estamos sendo atacados. E nós precisamos nos defender. E para nos defender, nós precisamos nos capacitar, nos armar da verdade do Senhor. Para que nós não possamos ser também levados por essas doutrinas que são contrárias à verdade de Deus. E como eu disse, nós temos ouvido e visto coisas absurdas, E muitas delas relacionadas à família. Quem geralmente assiste jornal vê. É filho matando pai, pai matando filho, esposa matando marido, marido matando esposa. Agressões, várias agressões, diversas agressões no seio da família. É mãe abandonando filhos no lixo. Hoje, irmãos, eu fiquei estarrecido com a notícia que eu vi. O marido, ele amarrou a sua própria esposa para que o vizinho a estrupasse. Eu disse, Senhor, misericórdia. Então, isso, irmãos, é o que essa sociedade acha normal. Mas para nós isso não é normal. A verdade de Deus, como eu disse, ela é absoluta e ela não nos ensina isso. Temos visto, irmãos, um crescimento absurdo no mundo acerca do aborto. E agora, no nosso contexto de Brasil, as portas estão se abrindo para isso também. E nós temos que estar, irmãos, conscientes de que a verdade de Deus, ele não vende os seus valores. E nós não devemos abandonar os valores de Deus. Começou agora. Talvez muitas coisas piores ainda venham a acontecer. Mas nós temos que estar verdadeiramente com a palavra de Deus em nosso coração. Para que possamos não só defender a verdade de Deus, mas também ensinar a outros. Muitos carecem de ser ensinados da verdade de Deus.
E nós temos que ter essa convicção. O próprio Senhor Jesus nos diz isso em sua palavra. Bem-aventurado são aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados são aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome. Nós vamos ser atacados, mas nós precisamos aprender a cada dia a nos defender com a verdade de Deus. E como eu disse, o significado de família, conforme os padrões bíblicos, estão sendo totalmente corrompidos na nossa sociedade. Os valores que são apresentados nas Escrituras estão sob forte ataque. E diante de tudo isso, nós não estamos isentos. Nós acabamos de ler um texto que nos diz, o próprio Senhor Jesus nessa parábola vai nos dizer que o vento veio contra as duas casas. Ou seja, a adversidade chegou tanto na casa que fora construída pelo construtor prudente, como no insensato. Eis aí a diferença. Precisamos, irmãos, em meio às trevas, ser luzeiros e sal e luz, como o Senhor nos ensina por meio da sua palavra. Muitos são os desafios e muitos ainda virão acerca da família. Por isso precisamos reafirmar todos os dias a verdade e a luz da palavra de Deus. Devemos deixar Deus ser o centro da nossa família. Porque, irmãos, se não formos conduzidos por Deus, certamente viveremos pela influência do que vemos na TV, na internet e nas redes sociais. Porque se deixarmos os nossos filhos seguirem os padrões propostos por um mundo onde as mentiras contadas se tornam verdades incontestáveis, verdades que se tornam absolutas, certamente nós passaremos por aflições. Se deixarmos os nossos filhos seguirem os padrões do mundo, nós com certeza sofreremos. Imaginem aí, se uma criança não é ensinada pelos pais acerca sobre as verdades de Deus, vocês acham que elas irão aprender essa verdade na escola? Será que elas irão aprender essa verdade com os coleguinhas? Jamais, irmãos. Sabe por quê? Porque só quem defende esses valores são aqueles que temem a Deus. Se não temer a Deus, jamais vão defender esses valores. E muitos de nós, eu digo, a igreja no Brasil está inerte quanto a isso, achando que as escolas vão ensinar aos nossos filhos os princípios que estão de acordo com a palavra de Deus. Nós, irmãos, precisamos, como a voz de Deus, precisamos ser a voz de Deus nessa sociedade corrompida. Não só falar a verdade, como eu disse, mas acima de tudo também viver essa verdade. Porque senão nós iremos ser fariseus. Só aprender, escutar e não colocar em prática. Nós somos os arautos da verdade do Senhor. Precisamos ter essa convicção. Essa verdade foi iluminada para nós, que somos o povo de Deus. E nós precisamos, como eu disse, não só aprender, mas colocar em prática e ensinar a outros. Há um crescimento, irmãos, enorme de muitas desgraças nas famílias. Um aumento significativo de verdadeiras catástrofes que têm atingido o seio da família. O que temos visto são lares destruídos por divórcio, pais que não têm autoridade para os seus filhos. Podemos dizer assim, pais frouxos. Nessa cultura que está cada vez mais forte, pais que não têm capacidade de ensinar aos seus filhos, que estão terceirizando a educação dos filhos. Que sociedade é essa que está sendo construída? Nós precisamos atentar para isso. Que sociedade é essa que está sendo construída?
se nós terceirizarmos a educação dos nossos filhos, se nós não ensinarmos a verdade de Deus aos nossos filhos, no futuro nós sofreremos. Há tantos jovens, irmãos, instáveis emocionalmente no nosso meio. Adolescentes com problemas sérios, de depressão. Vocês têm visto aqui que toda quarta-feira há inúmeros pedidos de oração por jovens que estão com problema de depressão. Tudo isso, irmãos, porque a sociedade ela tem desprezado a verdade de Deus. É um número crescente de adolescentes que se tornam mães solteiras, adolescentes que fazem aborto, aumento de jovens com doenças sexualmente transmissíveis, um aumento considerável entre adolescentes como usuários de drogas e álcool. Isso eu tirei de um levantamento que foi feito recentemente. Eu só não peguei os números. O único número que eu peguei foi esse. O número de suicídios de jovens no Brasil de 2016 para 2021 aumentou 45% na faixa de 10 a 14 anos. E houve um aumento de quase 50%, 49,3% na faixa de 15 a 19 anos. São dados realmente alarmantes. Mas é necessário sabermos para que possamos ter em mente de que o inimigo das nossas almas, ele investe pesado na destruição da família, na destruição dos lares. E nós precisamos ser despertados quanto a isso. Pois, como falei, nós estamos inseridos nessa sociedade corrompida. Corrompida pelo pecado, que tem desvalorizado a verdade de Deus. Que tem feito de tudo para denegrir, para corromper o que o Senhor nos ensina por meio da sua palavra. Nós precisamos discutir, repensar, reafirmar os princípios acerca da família. Precisamos reafirmar em quem nós cremos. E precisamos ter em mente qual a família que eu quero ter. Qual família eu estou construindo? Precisamos, irmãos, refletir acerca disso. Nós somos a igreja do Senhor Deus. E como eu disse, muitos ainda estão inertes, estão desapercebidos de que está acontecendo. Eu volto a repetir. Há um ataque contra a verdade de Deus, contra a família. E como eu disse, destruição da família, irmãos, é construir uma nação que vai com certeza desmoronar. Se eu destruo os princípios básicos da construção da família, com certeza essa nação será uma nação totalmente desmoralizada. E o que fazer então? O que devemos fazer como povo de Deus? E o segredo, irmãos, para o bem-estar, a harmonia, o equilíbrio da família está na prática dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. A Bíblia é o manual da família. A Bíblia é o manual da família. E não basta apenas consultá-la, irmãos, é preciso levar a sério os seus ensinos. Nesse mesmo texto que nós lemos, o evangelista Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 46, ele vai dizer algo bem contundente. Ele vai dizer: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? E em seguida, ele fala o que nós acabamos de ler aqui no Evangelho de Mateus. Então, irmãos, nós cremos na urgente necessidade de uma volta também à palavra de Deus.
Não só no sentido de ler, mas de colocar em prática a verdade do Senhor. Ela não pode ser apenas um enfeite na nossa casa. A Bíblia, ela não pode ser um enfeite, ela não pode ser apenas usada como um amuleto no nosso lar. Ela tem que ser usada, lida, praticada. E não só por mas por todos da família. Pelo pai, pela mãe, pelos filhos. Temos filhos pequenos, né? Não é o meu caso. Mas quem tem filho pequeno, senta com teu filho. Vai ler a palavra. Isso é uma instrução que está lá em Deuteronômio. Às vezes a gente fica muito disperso, deixa os nossos filhos muito à vontade. Eu digo uma coisa a vocês, irmãos. Tirando a minha filha mais velha, que graças a Deus o Senhor também a alcançou, né? Os outros 2 filhos, eles receberam muito não. Mas nenhum deles está frustrado. Porque, irmãos, na vida nós receberemos muitos nãos. E hoje os pais têm medo de dizer não aos seus filhos. Eu não estou falando aqui de questão de ser grosseiro, de ser estúpido, de ser ignorante. Mas nós temos que ter limites e dar limites aos nossos filhos. Porque depois que eles crescem, irmãos, não tem mais o que fazer. Não temos mais o que fazer. Por isso que o Senhor nos instrui que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Precisamos ser despertados quanto a isso. A Bíblia é luz, é lâmpada, ela é bússola, ela é espada, ela é fogo, ela é pão, ela é água, é refrigério. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, vai dizer que a palavra é viva e eficaz. E no texto que nós lemos, né, somos advertidos, irmãos, sobre o perigo de construir nossa casa. E nós podemos aplicar isso para nossa família, sobre a areia. Ou seja, construir a nossa família em alicerces fracos, sob a influência de valores desta sociedade caída e completamente destituída do temor de Deus. O texto vai nos falar de 2 casas, a que não cai e a que cai. Se construirmos a nossa casa sobre a rocha, ela não cairá. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. As 2 casas, elas sofreram com condições climáticas adversas. Contudo, a diferença entre elas estava no seu alicerce, no seu fundamento, na sua fundamentação, na sua edificação. Evaldo, né, nosso irmão Evaldo, o diácono Evaldo, ele sabe muito bem que ele é pedreiro, né? E os alicerces, irmãos, são estruturas responsáveis para receberem o peso das construções. Podemos dizer assim que é o apoio da edificação sobre o solo. E quando nós construímos essa edificação sobre algo, né, cavar, escavar e chegar na rocha, com certeza ela vai ficar mais segura. E Jesus diz aqui que aquele que edificar a sua casa sobre a rocha, vai vir a tempestade, vai vir a adversidade, vai vir o vento, vai vir a aflição, mas ela não cairá. Cristo é quem vai nos sustentar. A rocha é o Senhor Jesus Cristo. Então a família precisa de uma base, precisa de um alicerce, precisa de um fundamento sólido. Caso contrário, irmãos, vai ficar solta, vai se tornar frágil. A família edificada na rocha, apesar das tempestades, ela não vai cair. Ela tem um fundamento, Cristo. Então precisamos edificar nossas famílias na rocha, que é Cristo, e levar também outras famílias a este fundamento. Voltando ao texto, né, essa parábola ela foi escrita ao final do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Mateus. E Jesus aqui vai ensinar acerca dos princípios, né, ensinos acerca da ética
de quem é pertencente desse reino, né? O reino que ele inaugurou. E ele vai começar, a partir do capítulo 5, verso 1, a falar a seus discípulos de como devem ser os cidadãos desse reino que foi inaugurado. E no final ele conclui com essa parábola sobre os dois fundamentos. Algumas versões vai dizer os dois construtores, outras vão dizer o homem sensato e prudente. E como nós lemos, um construiu sobre a areia e outro sobre a rocha. E a diferença entre eles foi ainda maior quando veio uma tempestade sobre as duas casas. E a que foi erguida sobre a areia desabou, enquanto a que estava sobre a rocha permaneceu intacta. Então, o primeiro ponto aqui é o perigo de construir nossa família sobre os ensinamentos humanos. Os valores adotados pela sociedade pós-moderna não são valores apontados pelas Sagradas Escrituras. Os valores defendidos por essa sociedade são contrários à verdade de Deus. Quando os valores humanos, irmãos, são mais importantes do que os de Deus, aí nós vemos o retrato das famílias que hoje estão desta forma. Fundamentos frágeis, alicerces fracos. E o que é que acontece? Desabam. Famílias desestruturadas. Como eu relatei antes, um monte de coisa que acontece. Porque essas famílias estão alicerçadas em valores humanos, não em valores e princípios que estão na verdade de Deus. Então, com certeza, na primeira tempestade, o que é que vai acontecer? Essa casa será destruída. Será a ruína dessa casa. As casas edificadas sobre a areia não ficam de pé nas tempestades. As famílias deste século vêm mostrando o quanto a sua estrutura está enfraquecida, porque os princípios estão fundamentados nos valores humanos. Os valores adotados pelos homens foram extraídos de seus corações corrompidos, das suas mentes corrompidas, e que nada tem a ver com o ensino de Jesus Cristo. E como eu disse, são divórcios, infidelidade conjugal, a falta de perdão nos lares, violência, filhos perdidos nas drogas, na prostituição. Como eu disse, a falta de limite na educação dos filhos, roupas sensuais. Como foi o pastor, a gente estava conversando acerca disso. Homens efeminados, mulheres masculinizadas, homem vestindo roupa de mulher, mulher vestindo roupa de homem. É o que nós temos visto nessa sociedade. Uma total deturpação daquilo que o Senhor ensina por meio da sua palavra. Filhos rebeldes, irmãos, que não reconhecem a autoridade, nem dos pais e de nenhuma autoridade. Porque se eles não reconhecem a autoridade dos pais, ele não vai reconhecer a autoridade de um professor, de um pastor, de quem quer que seja. Esta é a sociedade em que nós estamos inseridos. Casas edificadas, irmãos, sobre a areia, elas desabam. E muitas famílias estão vivendo esse desabamento moral, esse desabamento espiritual. Infelizmente. Porque não deram ouvido à verdade de Deus. Porque não se apegaram à palavra. Porque não viveram essa palavra. E hoje estão sofrendo, chorando pelos seus filhos. Muitos maridos abandonaram seus lares. Muitos filhos hoje estão totalmente corrompidos por causa dessa realidade. Não deram ouvidos à verdade de Deus. Não praticaram a verdade de Deus. Muitas famílias, irmãos, estão pedindo socorro, clamando por socorro. Por ética do pastor, é claro, ele sabe que muitas famílias estão clamando por socorro.
E como eu disse também, todas as quartas-feiras existem inúmeros pedidos por famílias, por filhos, por pessoas que estão com depressão, por jovens, por pessoas que estão tentando suicídio. Tudo isso é o retrato dessa sociedade, em que os valores do Senhor, os valores de Deus, os valores absolutos foram deixados de lado. O nosso maior bem é a nossa família. A família é um projeto de Deus e é uma dádiva de Deus para nós. Termos esposas, termos filhos, é dádiva de Deus. São bênçãos de Deus para nós. E o salmista vai dizer que os filhos são a herança do Senhor. E o que é que nós fazemos com a nossa herança? Quando recebemos uma herança? Nós jogamos fora? Nós desprezamos? Não. Nós cuidamos, não é verdade? Então nós temos que cuidar dos nossos filhos. Provérbios 12:15 vai dizer: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio ouve conselhos. Como vimos, o segundo construtor edificou a sua casa sobre o cascalho solto. Ele considerou desnecessário qualquer tipo de fundamento. E o que foi que aconteceu? A sua casa desmoronou. Jesus diz que esse homem é aquele que ouve os seus ensinamentos e não os coloca em prática. Então, o homem que ouve o ensino da palavra de Deus, mas nunca passa da mera fase de ouvir, assemelha-se a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Ele vai se contentar simplesmente em ouvir a palavra de Deus. Ele vai aprovar, porém não vai passar disso. Ele pode ter algum sentimento, algum desejo natural, e vai imaginar que tudo vai bem. Ele vai confiar nessas coisas. Mas ele nunca vai romper de fato com o pecado. Ele nunca vai reconhecer a sua total dependência do Senhor. Ele nunca vai reconhecer que precisa obedecer à verdade de Deus. Quem ama a Deus, obedece os seus mandamentos. Então, ele nunca, na verdade, vai se apropriar de Cristo, irmãos. Ele apenas vai ser um ouvinte. Vai se tornar um fariseu. E é isso que o Senhor, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele vai atacar muito o farisaísmo. E nós precisamos estar atentos acerca disso. Aquele que é insensato, ele nunca toma realmente a sua cruz. Como o Senhor assim nos diz por meio da sua palavra. É ouvinte da verdade. Nada mais do que isso. E qual é o fim da religiosidade desse homem? Ela é demolida inteiramente na primeira tribulação. Na primeira adversidade, ele está desmoronado. Na primeira tempestade, essa família, ela irá desabar. Então não adianta a família ser religiosa. Ela precisa viver a sua fé em seu lar e viver a sua verdade, a verdade de Deus. Tiago 1:22 vai dizer assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, pessoas assim, irmãos, geralmente quando vem alguma tribulação, sabe o que é que vão dizer? Vão culpar Deus. Porque eles não se apropriaram de Cristo. Vão dizer que a culpa é de Deus. Ah, foi Deus, isso aconteceu porque Deus me abandonou. Mas Deus não abandona nenhum dos seus filhos. É isso que a palavra nos ensina. Deus não nos abandona, nunca vai nos abandonar. Mas as pessoas colocam a culpa em Deus. Acham-se pessoas boas demais. Como se nós fôssemos perfeitos. Ah, eu sou cristão, então eu sou bom. A Bíblia vai nos dizer que nós somos miseráveis pecadores. Que se não fosse a graça do Senhor, nenhum de nós estaria aqui. Se não fosse o amor de Deus, nenhum de nós estaria aqui. Se não fosse a graça de Deus, nós teríamos ou fazíamos coisas piores do que eu relatei aqui.
Mas a graça de Deus nos alcançou, irmãos. Transformou o nosso coração. Nos deu um coração novo. Por isso que nós tememos a Ele, mesmo errando. Porque nós erramos. Nós não somos perfeitos. Mas louvamos a Deus pelo seu cuidado conosco. Porque Deus, Ele nos instrui. Ele está nos advertindo nesta noite. Para que nós possamos trilhar o caminho que Ele quer para nós. Para que possamos verdadeiramente ter famílias bem-sucedidas. Famílias que glorifiquem a Deus. Quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Quem ama a Deus submete-se à verdade de Deus. É preciso, irmãos, temer e obedecer a Deus. Todos aqueles que pretendem edificar a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. E o segundo é a segurança de construir famílias edificadas sobre a rocha. Então, como lemos, o homem prudente edifica sua casa, seu lar, a sua família, pela planta dada pelo engenheiro do universo. Quem assim proceder não irá fracassar. A sua casa não desabará. Edificar a casa sobre a rocha significa construir uma família em alicerces sólidos, tendo Jesus, a rocha eterna, como a cabeça de esquina que sustenta a edificação. É uma família cujos valores estão baseados na palavra de Deus e não nos valores deste mundo. Uma família edificada na rocha, que é Cristo, manifesta o temor a Deus em sua convivência familiar. Prevalece a unidade, não falta meditação na palavra de Deus diariamente. Salmo 119, verso 97 vai dizer assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Isso deve ser também na nossa vida, irmão. Devemos amar a lei de Deus e devemos meditar na sua verdade todos os dias. Todos nós, toda a nossa família. Uma família edificada em Cristo permanece inabalável, mesmo diante das situações adversas, mesmo diante das dificuldades que surgem. Jamais serão destruídas. Além disso, se firmarmos verdadeiramente a nossa família, o nosso lar sobre a rocha, nós estaremos blindados contra todo o ensino contrário da verdade de Deus. Estaremos blindados contra toda a estratégia de Satanás contra as nossas famílias. Porque estamos edificados sobre Jesus Cristo. E quando as tempestades chegam, porque o texto vai nos dizer que, como eu disse no início, o texto nos diz que a tempestade veio para as duas casas. Porque o Senhor Jesus, Ele nunca nos disse que nós não teríamos, nem passaríamos por aflições. Agora a diferença está que com Cristo nós passaremos. Pois Ele vai nos auxiliando, vai nos ajudando, Ele não vai nos deixar cair. Ele nunca vai nos abandonar. Nós passaremos, né, por aflições. Talvez tenha algum irmão ou irmã aqui que esteja passando por dificuldade. Mas a diferença está, com Cristo, irmão, nós venceremos. Pois Ele venceu na cruz por nós. Ele verteu o seu sangue para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus disse que o primeiro construtor representa todo aquele que vai ao Salvador. Aquele que ouve as suas palavras e as leva a sério. São aqueles que põem em prática tudo o que Jesus ordena, porque pôs a sua confiança nele, em Cristo. Essa pessoa, essa família, verdadeiramente está edificando sobre um verdadeiro fundamento. Martyn Lloyd-Jones diz: o sábio anela por saber qual é a maneira certa de se fazerem as coisas. E por esse motivo, dá ouvidos às instruções e se dispõe a ser ensinado e praticar aquilo que foi ensinado. Então, o sábio, ele não só, ele deseja saber, mas ele coloca em prática aquilo que ele aprende, aquilo que foi ensinado. Então, irmãos, o que acontece com as nossas vidas quando, dentro do nosso casamento, nós decidimos praticar a palavra de Deus? Com certeza o nosso lar é um lar abençoado.
quando nós colocamos em prática as instruções que o Senhor nos dá acerca de casamento, de família, quando nós colocamos em prática no nosso lar, com certeza a nossa família, o nosso lar é um lar abençoado. Com certeza acontecerá transformações. A obediência, irmãos, é a evidência da fé. Quando cremos e obedecemos, edificamos a nossa vida sobre a rocha. E o ensinamento de Cristo para nós é: se quisermos ter uma família abençoada, precisamos colocar em prática o que Ele nos ensina por meio da sua palavra. Ouvir a palavra e praticar a palavra são posturas totalmente diferentes. Ouvir a palavra e praticar a palavra são posturas totalmente diferentes. Já temos aprendido muito nesse lugar, para a glória de Deus. Deus tem nos instruído, tem nos ensinado, tem nos capacitado. O Espírito Santo do Senhor tem iluminado a nossa mente. Mas nós temos, irmãos, que frutificar. Nós temos que dar bons frutos. Não adianta ser apenas ouvinte, aprender, ser conhecedor das doutrinas e não colocar em prática. Qualquer ventozinho vai nos derrubar. Nós temos que aprender e viver essa verdade. Não adianta só engordarmos de conhecimento e não colocarmos em prática aquilo que aprendemos. É isso que o Senhor Jesus tem nos dito. Será que essa palavra verdadeiramente tem entrado no nosso coração? Será que essa verdade tem ardido no nosso coração? Ou será que nós estamos sendo insensatos muitas vezes? Será que nós temos colocado no nosso coração só aquilo que tem nos agradado? Porque a palavra de Deus, irmãos, muitas vezes vai nos confrontar. Porque ela vai confrontar contra o nosso pecado. Deus quer transformar o nosso caráter. Quer transformar o nosso coração. E quem é que conhece o nosso coração? Só o Senhor. Nem nós mesmos nos conhecemos. Mas Deus conhece o nosso coração. No mais íntimo do nosso coração, o Senhor conhece. Conhece as nossas intenções, conhece os nossos desejos. Deus sabe. Ele sabe. Então, se Ele tem nos ensinado, tem nos instruído, que possamos colocar essa verdade na nossa vida. Aprender a amar mais, perdoar. É isso que o Senhor nos ensina. A prática da verdade tem que ser vivenciada por todos nós. A família precisa, irmãos, de alicerces firmes que a sustentem. A base deve ser Cristo, representado pela sua palavra. Para concluir, eu faço uma pergunta e vocês interiormente respondam, Deus o sabe. Vocês têm guardado a palavra de Deus no seu coração para não pecarem contra Ele? Deus o sabe. Alicerce sua família com temor a Deus. Alicerce sua família na obediência a Deus. Alicerce sua família na palavra de Deus. Quer ter uma família bem-sucedida, bem-aventurada, abençoada? Edifique a sua família sobre a rocha, Jesus Cristo. Sobre a sua palavra, sobre os seus ensinamentos. Que possamos ser construtores prudentes e não insensatos. A questão, irmãos, familiar, ela é urgente. Os efeitos devastadores estão sobre ela bem mais devastadores do que qualquer furacão que possa já ter vindo sobre esta terra. Há famílias verdadeiramente destruídas. E se o Senhor, nessa noite, nos instruir por meio da sua palavra, para que possamos viver essa verdade de Deus e colocar em prática, que possamos fazer isso. Família feliz é aquela que é edificada sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. E que em nome de Jesus o Senhor possa ter falado aos nossos corações. Que possamos pensar acerca de tudo isso que nos foi dito.
para que possamos viver em meio a essa sociedade corrompida, viver os valores que são absolutos, os valores que são nos ensinados por meio da palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.